Se você conhece o Junji Ito, mestre dos mangás de terror do Japão, você com certeza sabe que ele cria personagens bastante misteriosos e icônicos. E hoje nesse vídeo, nesse novo quadro do canal, eu vou tentar conversar e explicar para vocês quem é Tomie. Então se vocês gostarem desse novo quadro aqui, quiserem que ele continue, eu peço para vocês deixarem seu like, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam desse vídeo, também compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar da história de Tomie ou desse novo quadro do canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a explicação vai começar agora. A Tomie é uma personagem que foi criada em 1987 pelo mestre do terror Junji Ito. A história dela começa de maneira até mesmo simples. A Tomie é uma garota bastante assim mesquinha, um pouco arrogante, até mesmo metida. E após um passeio ela acaba discutindo com o namorado dela por conta de ciúmes, onde o mesmo acaba empurrando ela de uma ladeira onde ela cai e acaba morrendo. Para ninguém ali ser preso por causa dessa confusão, todos ali decidem desmembrar o corpo dela e cada um espalhar as partes da Tomie por aí. Acontece que no dia seguinte ela aparece na escola como se nada tivesse acontecido. O problema é que após a morte da Tomie, várias pessoas que interagem com ela acabam indo à loucura, até mesmo matando ela e desmembrando o corpo dela, repetindo a cena que aconteceu na primeira vez. Por mais que a história comece de uma maneira bastante brutal e grotesca, a ideia dessa personagem teve uma origem até mesmo simples. O Junji Ito comentou em algumas entrevistas que ele teve a ideia de criar a personagem quando um colega de quarto dele acabou morrendo. E por mais que os dias se passassem, ele visse aquela cama vazia, ele sempre pensou se algum dia o amigo dele simplesmente apareceria ali e entraria no quarto como se nada tivesse acontecido. Então com isso em mente, ele decidiu criar a história dessa personagem tão icônica, que é a mais importante para ele, tanto que na maioria das vezes que ele vai autografar, ele acaba desenhando o rosto da Tomie. A Tomie ela é uma garota bastante arrogante, ela gosta bastante de coisas caras, comidas caras, roupas caras, e ela tem até mesmo um lado um pouco infantil. Se você não dá o que ela quer, ela começa a te humilhar, faz escândalo igual uma criança birrenta e mimada mesmo. O modus operandi que ela age, ela atrai alguns homens pela beleza dela e faz com que esses homens façam todos os gostos dela. Acontece que, como eu falei, se eles não fazem o que ela quer, ela humilha eles e meio que age como uma criança birrenta para conseguir o que ela quer. Levando esses homens à loucura que fazem sempre o ato de matar ela e desmembrar os corpos dela. Você reparou que eu não falei o corpo, eu falei os corpos dela. Então, é aí que a parada fica um pouco mais bizarra. Acontece que cada pedaço da Tomie que é desmembrado, nasce uma nova Tomie com a mesma forma, mesmas características e é o mesmo modo de pensar. Não se sabe ou não existe até o momento uma forma de matá-la, porque além do processo de mutilar o corpo dela não funcionar, já tivemos relatos e casos de uma pessoa que tentou não só desmembrar o corpo dela, como também moer e dissolver o corpo dela, só que aparentemente nem isso funcionou. Por conta desse poder de regeneração tão absurdo da Tomie, alguns médicos em uma ocasião tentaram pegar ela para estudar como esse poder de regeneração funciona, para usar para fins benignos, como curar doenças até mesmo como câncer, Alzheimer, só que eles não conseguiram chegar a uma conclusão de como o poder dela funciona. O poder de regeneração da Tomie é tão absurdo que existe um relato na história da personagem onde um homem colheu um pouco do sangue dela e aplicou em crianças. E conforme as crianças foram crescendo, elas foram se desenvolvendo e sendo a Tomie, ficando com a aparência, gostos e gestos dela. A Tomie, por mais que ela pareça ser uma garota bastante bonita, atraente e de certa forma até mesmo charmosa, existe uma maneira de você ver a real forma dela. Por algum motivo, todas as fotografias que são tiradas da Tomie mostram seu lado mais obscuro e perturbador. E esse é o motivo dela não gostar de fotografias. Não tem uma justificativa para isso acontecer, mas muitas pessoas acreditam que câmeras conseguem capturar a essência do mal, ou até mesmo a áurea sobrenatural que paira naquele lugar. Então isso seria mais ou menos o motivo de por que conseguem capturar as formas verdadeiras dela com uma fotografia. Nós não sabemos sobre os familiares da Tomie, não sabemos se ela tem pais, irmãos, tios, avós, não conhecemos nada dessa personagem. Nós não sabemos nem mesmo a idade dessa personagem. Mas acredito que ela está entre os seus 16 e 17 anos de idade porque ela ainda frequenta o colegial. A Tomie ela é tão obcecada pela beleza dela que um pós-fácil publicado no Japão mostra o momento que ela interage com seu criador, o Junji Ito.
Ela fala que por mais que ele se dedique, tente deixar ela mais atraente, mais bonita possível, ele não consegue chegar nem perto de 5% da beleza dela. Durante o lançamento do box do anime Junji Ito Collection, que é uma compilação de várias histórias do Junji Ito em anime, ele lançou um pequeno mangá específico para quem compre esse box. E nesse mangá nós vemos uma história onde um homem com o poder de trocar de corpos acaba trocando de corpo com a Tomie. E ele percebe o quão estranha é aquela mulher, sendo que uma vez que ele trocou de corpo e ficou no corpo da Tomie, ele não consegue mais sair de lá. Agora algumas teorias que levantaram sobre essa personagem. Primeiramente, quem é a Tomie? Como eu falei, nós não sabemos ao certo, nós não sabemos se ela tem família, o passado dela, mas muitas pessoas acreditam que ela é como se fosse um ser de pura vingança. Ela foi morta de maneira brutal e grotesca, então ela volta para se vingar de várias pessoas. Só que isso não encaixa tanto nessa teoria, porque ela não vai atrás das pessoas que mataram ela e acabou. Ela sempre expande isso para outros lugares, ela até mesmo maltrata pessoas que não tem nada a ver, como crianças e idosos muitas vezes. Algumas pessoas acreditam que ela só atrai homens, mas não. É possível que sim, a Tomie ela acabe atraindo muitas mulheres. Existem vários casos raros onde mulheres ficaram sim atraídas pela beleza da Tomie. Então não são só homens que ficam obcecados por ela. Muitas mulheres que até mesmo são do movimento LGBT ficam atraídas pela Tomie. Então não, ela não atrai apenas homens. Algumas pessoas até se questionam, e se a pessoa que a Tomie estiver obcecada não estiver tão afim dela? O mais provável é que a Tomie, ela é uma garota que ela clama por atenção, ela é muito assim, digamos, carente de atenção. Então o mais provável que o que aconteceria seria basicamente ela ficar perseguindo essa pessoa até que a pessoa beire a loucura e acabe matando ela, como é na maioria dos casos. Como por exemplo, eu citei uma vez que uma pessoa pegou o sangue dela e passou para algumas meninas. Aí veio a pergunta, e se ao invés de meninas, fizessem isso com um menino? Não temos como ter tanta certeza assim, mas uma das coisas que nós podemos afirmar é que provavelmente ele ficaria na forma e no jeito da Tomie. Eu acredito nisso porque não só nesse exemplo do sangue que eu comentei agora há pouco, como também em uma história nós vemos uma pessoa que acaba recebendo um transplante de rim da Tomie. E o que acontece é que com o passar do tempo, essa garota acaba ficando mais alta, porque ela era mais baixa que a Tomie. O cabelo dela, que era bastante crespo, acaba ficando igualzinho da Tomie. Até mesmo a pinta que ela tem debaixo do olho direito acaba aparecendo. Então o mais provável é que esse garoto aos poucos acabasse virando a Tomie. Mas como eu falei, é apenas uma teoria. Existe até mesmo uma teoria bastante intrigante que diz que a Tomie que morreu na primeira história já era uma clone dela. Muitas pessoas levantam essa teoria porque após a morte da primeira Tomie, muitas pessoas comentaram que ela sempre foi uma garota muito estranha. Então talvez aquela não fosse a primeira Tomie que fosse morta. Já tiveram outros casos que ocorreram em outros lugares. Agora uma teoria minha que eu pensei enquanto eu estava escrevendo esse roteiro. Eu acredito que existe uma espécie de Junji Ito verso, onde vários personagens do Junji Ito coexistem em um único universo. Tanto que a gente vê em algumas histórias até mesmo, por exemplo, a Tomie coexistindo e contracenando com o Soul It. Então eu acredito que existe uma espécie de universo onde todos esses seres meio que habitam juntos. Então existe um personagem do Junji Ito que ele tem um modus operandi bastante parecido com a Tomie. Eu tô falando do Garoto da Encruzilhada. Por quê? Tanto a Tomie como ela gosta de obcecar as pessoas e fazer as pessoas beirarem a insanidade e a loucura, o Garoto da Encruzilhada faz a mesma coisa. Só que ele não faz as pessoas matarem ele faz as pessoas se matarem. O meu ponto é que eu acredito que os dois têm uma espécie de grau de parentesco. E enquanto eu estava editando esse vídeo, eu decidi perguntar para o Junji Ito no Twitter se essa minha teoria tem uma espécie de sentido, né? A gente não conversa, de longe, adoraria. Mas depois de um tempo, quando eu estava editando o vídeo, ele acabou curtindo esse comentário que eu fiz. Ele não respondeu nem nada, pode ser que nem seja ele, talvez seja até mesmo a assessoria dele, mas eu achei bastante intrigante ele ter parado, lido e curtido o comentário. Então, talvez essa minha teoria não esteja tão maluca assim. A personagem da Tomie ela já ganhou bastantes filmes, se não me engano, ao todo são 9 filmes. O primeiro filme foi feito em 1998 e o último foi em 2010, se não me engano. Ela também teve algumas adaptações de anime, como eu falei nesse Junji Ito Collection também, no Junji Ito Maniacs, que foi lançado pela Netflix. Foi até anunciado recentemente uma série da personagem. Nós não temos data de estreia, nós não temos nenhum visual ainda da série, mas a protagonista que fará a Tomie será a atriz Adeline Rudolph. Então
É apenas isso que nós sabemos, será uma série e essa mulher será a Tomie. Todos os personagens de Junji Ito são bastante misteriosos e intrigantes, você não consegue entender eles ou saber o que eles são. Mas diz aí, o que vocês acham desse quadro? O que vocês acham que é a Tomie? Coloque aqui embaixo sua teoria, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que saiba ou queira entender melhor quem é a Tomie. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até a próxima teoria.